Olá, irmãos e irmãs da Igreja de Casa Verde. Estamos mais uma vez reunidos para celebrar o nome do Senhor. E nesse momento da proclamação da palavra, eu convido você a abrir o texto no livro do Êxodo, no capítulo 16, nos versos de 2 a 15. Este será o texto que servirá de base para a nossa reflexão. Há uns 6 meses atrás, não sei se vocês lembram, mas quando houve o início da pandemia, logo nas primeiras semanas, quando foi decretado o isolamento, a quarentena, as ruas, o comércio, os bancos, as repartições públicas, as escolas e os escritórios fecharam e tudo ficou completamente deserto. Isto é, os lugares ficaram vazios, sem a circulação de pessoas e carros. Parecia a cena real de um filme de suspense ou de ficção científica. Deserto pode ser uma palavra que retrata alguma das realidades da nossa vida. E geralmente nós não costumamos dizer que quando passamos por alguma situação, estamos vivendo algum tipo de deserto. Além do isolamento, os cuidados com a higiene e o uso de proteção para o corpo, muitas pessoas e famílias também correram para os supermercados para garantir o abastecimento de suas casas. Alguns itens demoraram para ser repostos nas prateleiras. E o grande medo das pessoas era que itens básicos faltassem nas suas mesas e nas suas despensas. Será que não podemos comparar a pandemia do coronavírus com a experiência do povo de Deus, o povo de Israel, na travessia do deserto? Que lições nós podemos aprender com essa experiência? O que aconteceu e está acontecendo? Está servindo para modificar algo em nós? Ou ainda estamos achando que a vida normal, ela vai voltar como era antes? São perguntas importantes, que precisam de reflexão, de honestidade da nossa parte e que dá bem uma resposta sobre estas questões. O livro do Êxodo, nós temos 2 grandes temas que são abordados. No capítulo 13, temos a saída do povo do Egito e no capítulo 19, a aliança do povo com Deus no Monte Sinai. E entre estes 2 eventos, no meio, nós temos o capítulo 16, que vai então falar dessa experiência, da murmuração dos israelitas, e quando Deus então os sacia no deserto com maná e as codornizes. Mas o que vem a ser deserto no texto de Êxodo? O deserto não é apenas uma extensão de terra seca, com poucas árvores, pouca vegetação, nenhum animal e quase a falta total de água, e onde as pessoas não conseguem ali habitar. Mas o deserto também pode representar de forma figurada situações difíceis em nossa vida. Solidão, vazio interior, falta de sentido, falta de perspectiva, desolação e tantos outros. Após sair do Egito e receber a sua liberdade, o povo de Israel teve que passar pela dura experiência da caminhada por um deserto ameaçador e pouco acolhedor. O deserto tira a sensação de segurança e de zona de conforto que o povo estava acostumado no Egito. Ele se abre diante do povo como um lugar de experiências ameaçadoras e de perigos constantes. E quais foram essas experiências que o povo então passou? Perseguição, sede, fome, ataque de serpentes e batalhas com outros povos. O deserto, como lugar de grande experiência de liberdade, transformou-se, na verdade, em um lugar ameaçador e que provocava o medo e as incertezas. Será que não é melhor voltar para o Egito? Era esta a pergunta que constantemente ressoava na cabeça, então, do povo de Israel. Porém, o deserto pode ser também uma realidade de aprendizado, no qual a fé em Deus é confrontada com a dureza da realidade da vida. Viver a fé em Deus é sempre passar por um duro teste. A experiência do deserto, ela provoca também ansiedade.
Diante disso, há duas reações possíveis, duas atitudes possíveis: desesperar-se e reclamar. E no verso 2, temos aí o verbo murmurar, como lemos nas nossas Bíblias. No entanto, essa palavra ela tem um sentido mais forte. Essa murmuração não se trata de uma simples reclamação diante de uma dificuldade, mas de uma atitude de revolta, de uma quase rebelião. E Deus, então, a ouvir os queixumes e a murmuração do povo, ouve então esse clamor. O grito que vem do deserto, o grito que também pode vir do nosso deserto e que Deus também está nos ouvindo. Cada um de nós já experimentou ou experimenta o que é viver em um deserto. E poderíamos dar nomes de cada uma das situações que nós chamamos dos nossos desertos. Mas também passamos por um deserto que não é apenas nosso, mas ele é coletivo. E assim como o povo de Israel também viveu isso de forma coletiva. E este deserto hoje que passamos, que vivemos no nosso tempo, se chama pandemia. E ao ouvir o clamor do povo de Israel, Deus o alimenta com o maná e as codornizes, mas gostaria de focar apenas no maná. O que vem a ser o maná? O maná é o resultado do trabalho de pequenos insetos que sugavam a seiva de algumas tamareiras para alimentar suas larvas, deixando o resto cair no chão em forma de pequenas gotas que iam endurecendo e, por serem extraídas então das tamareiras, do fruto da tâmara, ele tinha um sabor adocicado, um sabor parecido com o mel. E Deus também orientava o povo sobre como proceder no recolhimento do maná. Cada grupo familiar deveria recolher segundo a sua necessidade. Portanto, todos tinham o necessário para alimentar-se a cada dia. E dessa forma, Deus continuou a alimentar o povo. A caminhada, o início da sua caminhada no deserto. O vivenciar algo completamente diferente de quando estavam no Egito. Então, lhes trouxe algumas lições: a dependência e o preocupar-se um com o outro. Depender de Deus e um dos outros foi o exercício exigido para que o povo de Israel passasse pelo deserto. Antes do acontecimento da pandemia, as pessoas acreditavam que eram senhores absolutos de suas vidas e que não tinham que se preocupar ou responsabilizar-se pelos outros. Agora tudo mudou. Precisamos não só cuidar de nós, mas também depender de alguns recursos que ajudam aí na nossa sobrevivência para que o vírus não se propague. Máscaras, protetores faciais, álcool líquido ou em gel, lavar as mãos constantemente, evitar aglomerações e não se aproximar daqueles que possuem alguma comorbidade. O que podemos aprender com essa experiência? A murmuração até tem o seu lugar na nossa vida, o que ela não pode é ocupar o cotidiano da nossa existência. Não seria melhor que voltássemos para o Egito? Pode ser uma frase que ressoa dentro de nós. Chegamos até aqui para morrermos de fome? Eram essas as reclamações, eram essas as murmurações que o povo jogava sobre Moisés e Arão. Murmurar tira o foco do que precisamos para passarmos pelos desertos da nossa vida, seja de forma individual ou coletiva. Depender de alguém ou de Deus nos ensina a entender que algumas coisas precisam de tempo para acontecer. O maná que Deus alimentou ao povo era produzido de forma cooperativa. Quem poderia imaginar pequenos insetos que sugavam o néctar de algumas plantas para tirar ali o alimento deles, e o que restava caía na terra para fazer surgir então o maná que alimentaria o povo de Israel? Em tempos como o que estamos vivendo, cooperar com alguém ou com mais pessoas é mais do que um gesto bonito. Deve ser a nossa ação ao longo da nossa vida. Se você está vivendo algum deserto, lembre-se que ele não será o lugar de onde você viverá para sempre.
mas é um local de passagem, de travessia, e toda a travessia e todo o caminho, as situações que nós precisamos atravessar, devem servir de aprendizado para que a nossa vida não seja sempre a mesma, mas sermos transformados por aquilo que Deus quer nos ensinar com a nossa vida. Que Deus o abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde, que Deus sustente com a tua graça, que Deus então lhe ajude a tirar lições deste deserto que nós precisamos passar juntos. E que a nossa cooperação, o nosso apoio de uns para com os outros, seja a marca, seja a identidade que nos faça então sermos reconhecidos como povo desse Deus de amor e desse Deus de misericórdia. Que Deus seja contigo.